O mês de Av é marcado por trágicos acontecimentos, como por exemplo o pecado dos espiões. Na Parashá Shelach Lecha, Moisés, o nosso mestre, enviou 12 espiões dos sábios das 12 tribos de Israel para espionarem a terra de Canaã. O objetivo era descobrir onde os cananeus escondiam os seus tesouros mais preciosos. Isso porque os cananeus morriam de medo que o povo de Israel marchava em direção à terra que foi prometida aos seus ancestrais, Abraham, Isaac e Yaakov. Portanto, eles esconderam seus tesouros nas paredes de suas casas. E Moisés estava querendo descobrir este segredo e por isso enviou estes 12 espiões. Contudo, ao retornarem, com exceção de Caleb, da tribo de Yehudá, e de Yehoshua ben Nun, da tribo de Efraim, todos os outros 10 espiões fizeram maledicência da terra de Israel, desencorajando o povo a então dominar e conquistar a terra que foi prometida aos seus ancestrais, que Hashem, o seu Deus, lhes daria a esta geração que saiu do Egito. Porém, em razão do seu medo e da sua falta de confiança em Hashem, lhes foi decretado que toda aquela geração que viu os milagres do Egito pereceria no deserto. Foi neste mesmo dia, no dia 9 de Av, que foi dada a permissão ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, de destruir Jerusalém e o templo de Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão, o primeiro templo. A razão para isso foi que os filhos de Israel cometiam dia após dia 3 pecados capitais, 3 graves pecados que é melhor que a pessoa morra do que venha a fazê-los. São eles o pecado da idolatria, o pecado do assassinato e o pecado das relações sexuais proibidas. A pessoa que comete estes 3 pecados dia após dia e não se arrepende e não retorna destas transgressões, faz com que sua alma se desligue da fonte da vida, do nosso Criador, bendito seja. E foi exatamente isso que ocorreu com os israelitas naqueles tempos. Quando a presença divina se desligou de Jerusalém e do templo sagrado, retornando até o trono da glória de Hashem no mundo da criação, o Olam Abriá, então sobrou apenas pedras, sobrou apenas tecidos, sobrou apenas metais preciosos, nada mais. O que protegia Israel e o que protegia o templo não eram os seus utensílios, mas sim a luz divina que preenchia estes utensílios, a Shekhinah, a divina presença, que agora retornou ao trono da glória. Portanto, foi dado a permissão a Nabucodonosor de destruir o templo de Jerusalém, o primeiro templo. O mesmo ocorreu com o rei Titus de Roma. Foi dado a ele a permissão de destruir o segundo templo de Jerusalém, também no dia 9 de Av. O motivo foi diferente. Desta vez, a razão foi que os filhos de Israel tinham ódio gratuito um pelo outro. Um esnobava o outro e um pensava ser melhor do que o outro. Portanto, havia muita inveja, muita maledicência e todos estes pecados unidos formam o ódio gratuito que levou ao desligamento da alma dos filhos de Israel daqueles tempos e causando com que a Shekhinah retornasse até o 7º céu, ao trono da glória, ao mundo da criação, dando permissão para que Roma, o rei Titus, pudesse tomar Jerusalém de assalto e destruir o segundo templo. Apesar destes trágicos acontecimentos, o mês de Av contém tesouros escondidos que eu pretendo revelar para vocês aqui nesta aula com a ajuda dos céus. A começar pelo nome do mês. Na verdade se diz Menachem Av. Menachem significa o Consolador e Av significa Pai. Portanto, este é o mês onde nós somos consolados de nossas dores e sofrimentos pelo nosso Pai, o nosso Criador, bendito seja Ele. Nós precisamos reconhecer, a priori, que Deus é o Criador de todas as coisas. Hashem Konei Hakol.
ele possui a tudo, ele é o dono de tudo o que existe. Portanto, todos os acontecimentos não ocorrem por acaso, mas por providência divina. Sendo assim, é apenas em Hashem, o nosso Deus, que nós podemos encontrar refúgio e que nós podemos encontrar proteção para todos os acontecimentos no nosso cotidiano, para tudo o que ocorre na nossa vida aqui neste mundo. Tudo o que acontece depende da sua providência, depende que Hashem nos dê a vitalidade necessária, nos dê a vida necessária para que aquilo aconteça, para que nós possamos realizar aquele objetivo em nossas vidas. Portanto, Menachem Av, o Pai que nos consola, o nome deste mês, vem nos lembrar que nós devemos nos apegar a Deus, nós devemos nos refugiar nele e nós devemos buscar consolo apenas nele, pois assim nós podemos superar todas estas dores e todos estes sofrimentos que são desencadeados a partir deste mês. Os estudiosos da Kabbalah reconhecem e ensinam amplamente que Hashem criou um de frente ao outro, isso é, o bem e o mal, equivalentes em força em tudo o que existe no mundo. O objetivo é para que o ser humano tenha livre-arbítrio, que ele tenha o mérito de escolher o caminho da vida, o caminho ético e moral que foi prescrito na Sagrada Torá por Hashem, o nosso Deus. Tem uma historinha muito legal que ilustra para nós perfeitamente este conceito. Certa vez, um aluno do Gaon de Vilna, um grande tzadik cabalista do povo de Israel, disse a ele: Rav, quem me dera eu tivesse o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação. O Gaon de Vilna lhe respondeu: Ai, 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 hasve shalom lo aleinu, Deus te livre desta maldição. Você sucumbiria e não aguentaria nem mesmo um dia com a minha má inclinação. Isto porque o nosso mestre, o Gaon de Vilna, ele entendeu que quanto maior o nível de santidade, também existe o seu equivalente do outro lado. Também existe um equivalente em força. Portanto, quanto maior é o nível da alma da pessoa, também maior será o seu Yetzer Hará. Isso é para que a pessoa continue optando pelo caminho da vida, que ela continue tendo o mérito de escolher o caminho moral e ético que foi nos ensinado através da Sagrada Torá. O mês de Av nos revela dois principais arquétipos, Mashiach e Nabucodonosor. Por um lado, nós temos o Templo de Jerusalém, onde Coanim e Leviim, sacerdotes e levitas que cantam e tocam seus instrumentos para Hashem, trabalham juntos no serviço do templo, canalizando toda a abundância, toda a vida das esferas superiores para as 70 nações. Do outro lado, tem o rei Nabucodonosor, que trabalha através de altos impostos, cobrando, segundo registros arqueológicos, cerca de 3/4 de toda a colheita das nações que eram subjugadas por ele. Não somente isso, o rei Nabucodonosor divulgava os valores babilônicos para as nações que eram subjugadas, que eram vassalos dele. Valores como a prostituição. Ele também dominava estas nações através da força, isso é, através de muito assassinato. E ele propagava o ensinamento das falsas crenças do caminho espiritual politeísta da Babilônia, desviando totalmente as nações que eram subjugadas a ele da verdade. Portanto, nós temos estas duas esferas de poder que são representadas pelo mês de Av, cujo signo astrológico é Ariê, que significa leão. Apesar do mês de Av ser marcado por tragédias, existe um grande potencial para a redenção. Eu vou provar para você apenas observando a palavra Ariê, o signo astrológico do mês de Av, o signo de leão. Quando nós somamos as letras em hebraico da palavra Ariê, chegamos ao valor numérico 216,
o mesmo valor numérico da palavra Gevurah, que significa severidade. É através da Sefirah Gevurah que Hashem envia decretos de sofrimento para o nosso mundo. Agora, 216 também é 3 vezes a palavra Hesed, que significa bondade, cujo valor numérico é 72. Quando nós multiplicamos 3 vezes 72, chegamos no total 216. A partir desta indicação numerológica da palavra Arié, nós podemos entender melhor o conselho do Rebbe, que nos diz que nós devemos aumentar em caridade quando chega o mês de Av. Isto porque caridade e atos de benevolência com o próximo dizem respeito a Sefirah Hesed. Quando nós somos consistentes com a prática da caridade, ou quando pelo menos nós nos esforçamos para aumentar em atos de benevolência com o próximo, quando chega o mês de Av, nós revelamos os tesouros escondidos da Sefirah Gevurah, que é a coroa deste mês, a Sefirah que está em evidência neste mês. E este tesouro escondido são as benevolências e todas as generosidades das esferas espirituais que são atraídas para a nossa vida. Mas isso ocorre através de atos de caridade que a pessoa pratica com o próximo no mês de Av. Este é o segredo de revelar os tesouros ocultos do mês de Av, de revelar a Hesed dentro da Gevurah.